A Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro completa 37 anos nessa sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Nada mais gratificante do que podermos comemorar essa data especial homenageando seus fundadores, Dr. Paulo Niemeyer, Dr. Carlos Telles e Dr. José Carlos Lynch. Eu, Mariângela Gonçalves, presidente da gestão 2021-2023, tenho a honra de poder hoje conversar com o Dr. Paulo nesse bate-papo especial. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Mariângela. Prazer estar aqui com você. Muito prazer. A gente queria agora conversar sobre a motivação do senhor naquela época, em 1984, fundar a Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Quais foram as necessidades da época? O que o senhor achou interessante para poder criar a sociedade? Foi um momento em que começou a surgir uma nova geração de neurocirurgiões, né? E a minha geração era a geração do Telles, do Lynch, do Guaste, enfim. E a sociedade brasileira era mais voltada para o pessoal mais antigo, que já tinha mais tradição, que já estava estabelecido. E a turma jovem queria espaço, queria poder apresentar seus trabalhos. Então surgiu a ideia de fazer uma sociedade que não só unisse essa turma jovem, mas que desse oportunidade para que eles pudessem mostrar suas atividades e ter espaço. E a sociedade acabou tendo uma importância muito maior e passou a ser um lugar de congressamento dos neurocirurgiões e de aprendizado, divulgou a neurocirurgia carioca. Mas no início a gente não tinha ideia que ela fosse tomar essa dimensão, que ela fosse tomar essa proporção. E como foi a ideia no dia? Vocês se reuniram num jantar? Eu fiquei com essa ideia na cabeça e de poder mostrar, e assim, eu acho que todos tinham esse mesmo desejo de poder. Então um dia eu tive essa ideia e chamei o Lynch e o Telles para jantar na Carreta, uma antiga churrascaria que não existe mais. E falei da ideia. Acho que no primeiro momento ficou todo mundo assim meio surpreso, mas logo em seguida acho que todos se deram conta do que poderia ser de bom para todo mundo, para o Rio de Janeiro principalmente. E aí ficou acertado que nós íamos fazer, e como eu estava trazendo a ideia, que eu seria o primeiro presidente e tinha que organizar a coisa, que era o mais trabalhoso, né? Porque a ideia era boa, mas tinha que transformar isso em documentos, em papéis, em advogados e contador. Os primeiros 2 anos de gestão do senhor? Os primeiros 2 anos foi assim, montando a estrutura burocrática da sociedade, né? Regimento, enfim. Tudo isso foi sendo feito pouco a pouco e com o esforço de cada um de nós, porque não tinha ninguém, a sociedade não tinha nenhuma renda, então saía do bolso dos fundadores, né? Para fazer isso funcionar. E aí, logo em seguida, o Telles foi o segundo presidente e fez um congresso que foi um estrondo, foi um espetáculo, foi tão importante quanto o Congresso Brasileiro. E aquilo foi a primeira sociedade regional no Brasil. Não existia sociedade em São Paulo, nem do Nordeste, nada disso. Era a sociedade do Rio de Janeiro, foi a primeira regional. E o sucesso do Congresso foi de tal ordem que eu acho que estimulou a todos de criarem as suas e foi um resultado muito bom. E o Congresso é o que faz a sociedade mostrar para que veio. A sociedade, científica. Ela hoje cumpre perfeitamente isso. A gente vê o pessoal jovem falando, apresentando e tendo espaço. E também a turma já mais antiga do Rio. Enfim, foi muito bom no sentido de aproximar todos, criou uma grande família. E divulga a neurocirurgia carioca. Hoje em dia já somos aproximadamente 450 membros da sociedade, 18 ex-presidentes. Olha, então, não podia imaginar que fosse chegar tão longe, né? Mas vejo que a turma jovem toda participa, assistem às reuniões e esses congressos de metade do ano, não, né? Esses simpósios menores também de educação continuada, isso tudo se tornou, ela foi se aperfeiçoando, né? E agora cada vez mais as mulheres estão participando da sociedade. Pois isso é inevitável em todos os lugares, as mulheres estão tomando conta, a gente vai
né? Vai tendo que ceder, não tem jeito. Estamos bem animadas. Isso é importante. Em relação agora ao livro do senhor, No Labirinto do Cérebro, gostei muito, fiquei pessoalmente impressionada com a história do nadador aqui nas Ilhas Cagarras que afundou, e gostaria de saber do senhor a motivação para escrever o livro. Olha, você sabe que todos nós devemos ter essa mesma experiência. Quer dizer, todo lugar que eu vou, e você deve passar por isso também, tem sempre alguém querendo fazer uma pergunta na área médica. Quer dizer, a medicina era uma coisa muito hermética, tinha um vocabulário que só os médicos entendiam, né? Mas isso mudou. Hoje, neurociência, então, era uma coisa só para meia dúzia. E hoje não há um canal de televisão que você não ligue que não tenha programas médicos, e as revistas são com assuntos médicos, principalmente na área de neurociência, né? Todo mundo quer saber da memória, do Alzheimer, disso, daquilo. E eu fiquei pensando, por que não contar esses casos que a gente vive e que trazem tanta curiosidade ao leigo, né? Então, numa conversa com o editor da Companhia das Letras, ele me sugeriu, ele disse: Paulo, por que você não faz um livro como se fosse uma viagem pelo cérebro? Fala do lobo frontal, para que serve, conta um caso que ilustre. Eu achei que a ideia era boa e fui por aí. Então vou contando, inverti a ordem, quer dizer, passei a contar um caso primeiro, que seja curioso, e depois explicar por que aquela região funciona dessa maneira e tal. E as histórias foram as que fizeram maior sucesso no livro, mais do que o funcionamento do cérebro. As histórias foram as que mais fizeram sucesso. E a gente fica impressionado realmente sobre a diversidade de casos. Coisas totalmente únicas, como esse rapaz, né, que boiou 14 horas. Desesperador, ele conseguiu sobreviver. Deu sorte de ficar boiando de barriga para cima. E hoje está andando, não ficou 100% recuperado. Ele esteve tetraplégico, ele chegou no hospital, só mexia a cabeça. E hoje ele anda, ele está independente, dirige, enfim, tem a vida dele. Impressionante. E o que o senhor espera agora para a neurocirurgia em 2021, 2022, na nossa próxima gestão com a pandemia do coronavírus? A gente está tentando organizar para o ano que vem, né, o nosso congresso. Espero que a gente consiga. Eu acho que está todo mundo querendo se encontrar novamente, mas a gente tem que aguardar os congressos virtuais. A gente vai fazer seminários, tentar fazer atualização científica dos neurocirurgiões, continuar dessa forma. Nosso evento agora sexta-feira é todo online, com as nossas entrevistas e divulgação. Mas como o senhor vê a pandemia em relação à medicina? Olha, eu acho que a pandemia teve todo o lado ruim que a gente já conhece, mas teve mudanças curiosas e interessantes. Nós nos encontrávamos uma vez por ano no congresso, ou outras vezes em outros congressos, mas sempre naquela dependência de ter um evento, né? E agora, com esse encontro online, toda semana você vê encontros de neurocirurgiões, aulas, conferências, as pessoas trocando informações. Então isso, eu não sei até que ponto isso não vai esvaziar um pouco o congresso. Eu não sei até que ponto o congresso vai ter que ser metade, eu não sei como é que vai ser. Híbrido, né? Uma forma híbrida. Híbrida, E por um lado foi bom, quer dizer, hoje eu chego em casa, se eu chego mais cedo, tenho tempo, eu já sei onde é que tem uma conferência para assistir, encontro os colegas de vários pontos do Brasil, todos ali dando opinião. Então, por um lado, se afastou fisicamente, aproximou muito no contato virtual, né? Até o atendimento aos pacientes por telemedicina é possível hoje em dia. Exatamente. Eu tenho feito muita consulta online, quer dizer, aqueles doentes que tinham que pegar avião para vir fazer uma consulta, você faz a consulta pelo Zoom, pela outra ferramenta qualquer, e vai muito bem. A pandemia, ela, na verdade, acelerou o avanço tecnológico que a gente já esperava. Sem dúvida, e vai aproximar muito os neurocirurgiões do pessoal mais jovem, todos podem assistir a aula, não tem inscrição, não tem que pagar nada, são semanais. E eu acho que a Sociedade de Neurocirurgia vai ter que pensar uma maneira de fazer uma programação assim, semanal também, quinzenal e online, para manter o grupo unido
em torno da sociedade. Eu li até um livro que o senhor escreveu, o capítulo do Mundo Pós-Pandemia, sobre a parte da medicina, exatamente falando sobre isso. Eu acho que vai ser isso. A gente vai ter que se adaptar e tentar entrar nisso, não ficar só esperando o dia que vai ter o congresso. Vamos ter que fazer atividades quinzenais. Estamos trabalhando para isso. É isso aí. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua atenção, pelo seu depoimento. Temos muita honra em ter o senhor como presidente, primeiro presidente da nossa sociedade. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, nessa data especial de comemoração dos 37 anos com o senhor. Eu fico muito feliz de saber que hoje, depois de 37 anos, temos uma doutora como presidente. E que nós chegamos aos 37 anos. Poucas coisas duram 37 anos no nosso país. É verdade. Tá bom, muito obrigado. Obrigada.